Todo esforço da ciência é para decifrar a vida, entender como ela acontece, como se desenvolve e como, de repente, é interrompida antes até de completar o seu ciclo natural. As informações genéticas passam de um indivíduo a outro e podem explicar eventualmente como e por que a vida cessa. Mas eu, nesse fim de inverno londrino, não tenho mais tempo para saber por quê. Essa frase foi dita na peça de teatro Insubmissas, Mulheres na Ciência, pela personagem Rosalind Franklin, uma cientista inglesa que foi reconhecida somente depois de sua morte como mãe do DNA. Não sabemos se Rosalind disse mesmo essa frase, mas ela poderia ter dito. Too many x-rays that I diffract, so it's not just gonna happen like that. Let's recognize Rosalind Franklin, all eyes on Rosalind Franklin. You show my data behind my back, so it's not just gonna happen like that. Let's recognize Rosalind Franklin, all eyes on Rosalind Franklin. Nascida em Londres em 1920, Rosalind Franklin teve o privilégio, para uma menina, de estudar em uma das poucas escolas para garotas que ensinavam física e química na sua época. Decidiu que queria ser cientista aos 15 anos, contrariando seus pais, que queriam que a filha estudasse serviço social. Depois de se formar em físico-química, ela se tornou pesquisadora e doutora, desenvolvendo estudos sobre as microestruturas do carbono e do grafite. Depois de uma temporada pesquisando em Paris, ela volta para a Inglaterra, onde se junta a uma equipe de biofísicos no laboratório comandado por Maurice Wilkins. Lá, Rosalind começa a aplicar seus estudos com a difração do raio-x para determinar a estrutura da molécula do DNA. O DNA é um composto cujas moléculas são responsáveis por transmitir todas as características genéticas dos seres vivos de geração para geração. O DNA determina o que há em comum em uma espécie e também o que pode diferenciar os indivíduos. Por exemplo, no caso dos seres humanos, olhos castanhos ou azuis, formato da cabeça, cor da pele, entre outros atributos passados dos pais para os filhos. As observações e anotações de Rosalind Franklin permitiram que os bioquímicos James Watson e Francis Crick, juntamente com o chefe Wilkins, confirmassem a estrutura de dupla hélice da molécula do DNA. E os três ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. E por que essa descoberta é importante? Quando a ciência determina um modelo e esse modelo se mostra correto, isso vai impulsionar e basear todos os estudos que vêm depois. E o estudo do DNA, da genética, é fundamental para, por exemplo, aplicações agropecuárias, para tratar e prevenir doenças e para desenvolver vacinas, como as do coronavírus. Oi? E Rosalind? Ela conduziu o estudo que permitiu a observação do formato helicoidal do DNA, mas não recebeu créditos pela descoberta? Não é fácil ser uma mulher no meio da ciência, e naquela época era ainda mais difícil. Wilkins e demais colegas de laboratório chamavam Rosalind de bruxa, agressiva, criticavam em cartas suas roupas e seu cabelo e conspiravam contra a presença dela no laboratório. Mas foram justamente essas críticas que chamaram a atenção anos depois para o trabalho da cientista. Rosalind foi autora da fotografia 51, imagem do DNA com ótima definição. Ela observou as imagens por 9 meses, mas não chegou a concluir que a estrutura se tratava de uma dupla hélice. Um aluno dela levou, sem o consentimento dela, a tal fotografia para Wilkins, e isso deu o pontapé para as conclusões que premiaram os colegas biofísicos. Cartas trocadas por eles mostram que eles tinham plena consciência de que não teriam conseguido sem o trabalho de Rosalind, e somente a partir dos anos 1960 ela passou a ser reconhecida pela comunidade científica. Rosalind acabou mudando de laboratório e estava estudando o vírus da poliomielite quando descobriu que estava com câncer avançado no ovário. Morreu em 16 de abril de 1958, aos 37 anos. MTST, a luta é pra valer. Yeah, I'm talking her patient, yeah, I'm talking Curie, I'm talking Shirley, yeah.
Ladies, I'm talking me. Wanted to be a scientist since age 15. Became a world class one year, I followed my dreams. Maurice and I kings, we're going for DNA. She needs to change her hair, was all that you could say. While you were chasing models, I used my X-ray. But what you know about getting your data the hard way? And I showed it was a helix with phosphates on the outside. Calculated helical dimensions, and without my data to play with, you would have taken ages. I was almost there, you could read it in my pages. It has not escaped notice that you're a jerk. Should've got a Nobel for my work, but then to die, so we'll never know. Not to like recognize me, not a female scientist, I'm a scientist.